Olá pessoal, boa tarde. O som tá chegando? O som tá chegando? O som tá chegando? Boa tarde. Minha filha Gabriela Rodino, meu irmão Gercinho, doutora Mônica, boa tarde. Está chegando sim o som. Obrigado, filha. Eu ontem, peço perdão, principalmente a doutora Mônica e ao Luiz, que eu não consegui chegar na live, tá? Não consegui, eu já tinha alertado a eles dessa possibilidade, que o trânsito, assim, muito ruim, chovendo o dia inteiro no estado do Rio de Janeiro, né? Aqui ali na Rio, Niterói, São Gonçalo que eu passei, né, que é minha terra. Então me perdoem por ontem eu não ter conseguido chegar. Teria sido uma honra fazer a live com a doutora Mônica e com o Luiz, com certeza. Dando um alô também para o meu amigo, meu irmão Wilson de Souza, um amigo, um irmão de luta, que eu tenho aprendido a respeitar, gostar cada dia mais, ok? A gente vai fazer só umas trocas de ideias, né? Que saiu hoje que eu seria o representante da GAS em Brasília. Não, tá? Só para deixar bem claro, tá? O Dr. Jefferson Brandão, advogado, não advoga para empresas, tá? Eu advogo para pessoas. As únicas microempresas que eu advogo que você vai ver no Tribunal de Justiça são empresas endividadas com problemas financeiros com o banco. Então eu ajudo essas pessoas que acabam sendo, na pessoa do sócio, e são pessoas que aí eu defendo. Pessoas jurídicas que eu defendo são pessoas jurídicas endividadas com problemas financeiros com o banco. Então eu não advogo para a empresa. Eu não vou ser o representante da GAS em Brasília. Eu fui convidado pelo deputado Áureo Ribeiro, tá? Um homem assim que ele ligou para mim pessoalmente porque viu meus vídeos, tá? E falou, eu quero uma pessoa para fazer o contraponto. Então, dentro do princípio democrático, isso foi muito bom. Vai ter o doutor Artêmio Picanso, advogado que eu respeito muito, tem uma visão contrária à minha, totalmente contrária, diga-se de passagem, ou eu tenho uma visão contrária dele, mas nós, como advogados, temos o dever legal de urbanidade um com o outro. Então, isso é lei federal, né? O respeito entre ambos é uma obrigação natural, uma educação, mas ainda existe essa lei federal da ordem que fala sobre a urbanidade entre os colegas. O doutor Artêmio Picanso defende posições contrárias às minhas, mas não é meu inimigo, muito pelo contrário, é uma pessoa que eu respeito muito. Nós somos lutadores de MMA do direito, do UFC. A gente briga no octógono e depois sai para tomar café e esquece o que a gente brigou. Assim é a função do advogado. A gente aprende isso na faculdade. Então, ninguém nunca vai me ver falando mal de advogado aqui, muito pelo contrário. Todos nós estudamos muito, passamos na mesma prova muito difícil da OAB. Então, todos nós somos capacitados, cada um na defesa da sua especialidade e cada um na sua opinião. Tá? Então ontem eu cheguei do carro a assistir um pouquinho que estava picotando muito a internet da live da doutora Mônica e do Luiz, e é isso aí, o que ela explicou foi muito bem explicado, como não poderia ser diferente, porque é uma advogada incrível, tá? Então assim, eu não tenho muito mais o que falar sobre isso, tá? O Artêmio tem o meu respeito porque eu sou um advogado e eu tenho que respeitá-lo. Tá? Nós estamos num país democrático, assim eu penso, tá? Quem não pensa assim, eu realmente respeito, mas eu como advogado, operador do direito, vou confrontá-lo sempre nas ideias, porque o meu pensamento é na defesa do modelo de negócio da GAS, sim, tá? O meu pensamento e a minha defesa é que a empresa volte a funcionar, sim, tá? E vou defender isso o tempo todo. E vão ter pessoas que vão defender o contrário. O importante é que a gente aprenda um com o outro, tá? A escutar
que até o que a gente aprende com o outro que tem uma opinião contrária, a gente pode usar a nosso favor. Então, eu prefiro sempre pensar assim. Graças a Deus, né, no site do tribunal isso pode ser verificável. Nós temos um procedimento que geralmente é vitorioso, mas por isso, porque a gente sempre respeita a outra parte. A gente sempre entende que a outra parte é preparada e por isso a gente se prepara mais ainda. Porque se a gente entender que a outra parte não é preparada, a gente vai relaxar e vai perder a batalha. A gente não pode entender que a outra parte é despreparada. O doutor Artêmio é muito preparado. Então eu vou ter uma missão hercúlea em Brasília, mas eu estou me preparando também, né? Porque eu vou defender o modelo de negócios não em nome da GAS. Não sou advogado da GAS, não sou representante da GAS. Mesmo o Gleidson, pessoalmente ontem, na visita que eu fiz a ele, tendo falado, poxa, me representa lá em Brasília. Eu represento a mim como cliente e o modelo de negócios, a ideia, e falo, tá, em nome também dos clientes que me autorizarem a falar. Tá? Os clientes estão sofrendo, é isso que eu vou falar, uma empresa pagadora, uma empresa adimplente, tá? Poderia ter sido feito de uma outra forma, se mandado uma notificação para a empresa apresentar provas conforme o própria lei, o projeto de lei lá da Paraíba, que está sendo inteligentíssimo. Chama a empresa primeiro para ela aprovar. Depois, se for caracterizada uma ilegalidade, que seja feito a lei, né? O que o Ministério Público Federal fez com a GAS foi aquela velha máxima: matar primeiro e perguntar o nome depois. Foi isso que aconteceu. Tá? Nós não defendemos esse tipo de procedimento. Ok, dito isso, tá? Dito isso, vamos começar. Muitas perguntas foram feitas, eu não consigo mais responder a todos. Desculpem, não consigo responder no Instagram, não consigo. É muita pergunta, eu prefiro consolidar e fazer essa livezinha, explicar e deixar gravado. Tá? Nada que eu disser tem relevância para o processo. Essa é a grande verdade. Tem gente que fala assim: o doutor Jefferson fala, a doutora Mônica fala, o Luiz fala e ninguém resolve nada. Nós não estamos aqui para resolver. Tá? Quem acha que a gente vai resolver, tá? Infelizmente, tá? Nós estamos para informar, passar alguma coisa. Ninguém é obrigado a escutar. Esse é o meu trabalho. Tá? É o trabalho que eu estou fazendo primeiro para mim, que é para eu poder estudar e ver se realmente existe a chance da gente receber esse dinheiro de volta. E em todas as minhas pesquisas e base, que é o que todo mundo quer saber, tá? Foi uma pergunta que o escritório consolidou para mim e mandou. É a maior pergunta: eu vou receber o meu dinheiro? Eu tenho a convicção, baseado num processo em segredo de justiça, um processo de sequestro penal, que existe dinheiro sim para nos pagar. Existe dinheiro, tá? Não é um caso assim: não tem dinheiro, ou tem pouquinho dinheiro, não tem para todo mundo. Eu tenho a convicção, estamos na luta para que esse processo de sequestro penal saia desse absurdo segredo de justiça. O segredo de justiça da ação principal já saiu, os dos habeas corpus não, tá? E o de processo que cuida do nosso dinheiro, meu e seu, tá? Está no absurdo segredo de justiça, ok? Mas eu entendo, eu não resolvo nada. Volto a dizer para quem fala que fala e não resolve nada. Realmente, o meu trabalho aqui é falar e não resolver nada, porque eu não sou advogado da AGS, eu não advogo para a empresa, tá? Eles são cuidados por advogados criminalistas, tá? Que provavelmente estejam fazendo um bom trabalho, porque eu não falo mal de advogado, porque eu sou advogado, tá? Então, assim, eu entendo que eles estão trabalhando direito. Mas por que mudou o doutor Nabô para não sei quem? Não sei. A resposta é: não sei. O pedido foi de foro íntimo. O pedido de retirada foi de foro íntimo. Se é foro íntimo,
então está dentro do advogado. Então, se ele pediu por foro íntimo, não tem como saber por quê. O pedido do Namor Bulhões foi de foro íntimo, tá? Não tem problema do povo reclamar, não. Amém. Nós somos eu sou um advogado democrata. Depois eu gosto de ver os questionamentos. Eu pego as críticas construtivas para a gente melhorar, tá? A gente vai melhorar. Ontem, na manifestação, uma menina muito jovenzinha, né? Porque às vezes eu não entendia por que a GS dá 10%, né? Por que 10? Por que não 5? Por que não 15, 20, sei lá, 50, 100? Quem dera, né, se fosse 100%. Mas por que a GS dá 10%? Essa menina bem jovenzinha, né, falando comigo ontem, ela falou assim, dá 10% porque ele, quando era garçom, ele recebia 10%. Eu olhei para ela e falei assim, cara, tem sentido, porque o 10% é aleatório. Podia ser 5, tudo faz sentido. O Gleidson é um cristão, você dá o dízimo, 10%. Então, 10% é um número para o Gleidson que é muito representativo na qualidade de garçom, que ele recebia os 10% do serviço, e na qualidade de cristão, que ele dá os 10% de dízimo. Então, por isso que eu entendo essa importância da gente escutar. Por isso que eu não ligo. Tem gente que me critica nas redes sociais e eu sou, por que não bloqueia? Não bloqueio. Deixa lá a crítica. Se for de um perfil fake, aqueles perfis que você bota lá, o cara não tem nenhum seguidor, não segue ninguém, não tem uma foto e tem a foto de um cachorrinho. Aí o escritório está totalmente autorizado a bloquear, porque não é uma pessoa. Quando for uma pessoa, tá, criticando, por exemplo, eu vi uma nobre colega advogada de Minas criticando, falando que é pirâmide mesmo, tá? É o direito dela, tá defendendo uma tese. Isso aí vai ficar lá, tá entendendo? Vai ficar na minha rede social. A democracia é isso aí, tá? Em relação, novamente, ao dinheiro bloqueado, que é o maior número de perguntas, porque é isso que nós queremos. Eu e você, eu também quero o meu dinheiro, tá? Eu defendo o plano de negócios, defendo uma coisa maior, que é a libertação contra o sistema financeiro nacional. Sim, mas eu quero o meu dinheiro. Tá? Você quer o seu dinheiro, nós queremos o nosso dinheiro, tá? Essa é a minha preocupação também. Foi a única coisa do direito que eu falei com o Tunai ontem, tá? Porque eu fui lá no Complexo Penal do Jericinó, Bangu 8, para visitar o meu amigo pessoal. Não sou advogado dele, nem seria. Eu sou amigo pessoal do Tunai, uma pessoa maravilhosa, um amigo maravilhoso, tá? E eu vou defender esse caráter dele sempre. Ele pode ser condenado, vou defender. Ele é uma pessoa maravilhosa. Foi a única coisa que eu falei para ele. Tunai, a GAS precisa botar a contestação nos autos, que por enquanto a juíza só escutou a parte do Ministério Público Federal. O que isso quer dizer? A GAS é isso é pirâmide, é Ponzi, é contra o sistema financeiro nacional, blá, blá, blá. Aí a juíza olha para o outro lado, não tem nada. Então é necessário, respeitando, tá, a estratégia jurídica de quem for o advogado da GAS, que agora também eu estou em dúvida, respeitando isso, tá? Eu falei com o Tunai, tá? Às vezes até me arrependo, acho que nem deveria falar isso para uma pessoa que encontra-se injustamente encarcerada. Mas eu falei, tá? Eu falei, olha só, é necessário que a GAS coloque contestação nos autos, porque aí a gente vai ver. Coloque, confronte o Ministério Público, é necessário. Quando vai ser eu não sei, mas é necessário. O tempo está contra a gente, o tempo não está a nosso favor. O tempo estaria a nosso favor se a GAS estivesse sendo investigada, mas a gente recebendo, aí o tempo está a nosso favor. Mas a administração da GAS está presa ou com mandado de prisão e nós não estamos recebendo. Isto quer dizer, o tempo está contra a gente. Então eu falei para o Tunai Pereira Lima, Tunai, é hora da GAS colocar contestação nos autos.
nos autos principais e no bloqueio de contas. No bloqueio eu não posso afirmar se tem defesa ou não, porque está no absurdo, injusto e ilegal segredo de justiça. Então eu não posso afirmar se está ou se não está, tá? Com contestação. Os autos principais não estão, não tem contestação, não tem defesa ainda. Tá? Então, eu estou ansiosamente esperando esta contestação para poder até analisar, sem ser advogado da GAS, ser um cliente analisando. Muitos colegas que são clientes também estão me munindo de informações. Eu acabo aqui hoje sendo só a pessoa que bota o rosto. Mas tem muitos colegas, queridos colegas que eu agradeço, advogados que estão me munindo de informações. Olha, eu vi isso aqui. Então, tá? Está sendo feito um trabalho de informações em equipe, tá? Ontem lá na manifestação, eu cheguei, a primeira coisa que eu fui fazer foi subir, um colega me acompanhou e o Dirley Pereira também. Fomos lá em cima para ver, porque tinha dúvida se ia ter, se não ia ter o julgamento. Fomos lá em cima. Esse é o nosso trabalho. Eu com a carteira da ordem, vamos lá, vamos ver. Fui com um querido colega na hora que eu encontrei, que eu conheci. Vamos lá para ver, vamos lá. Foi aí que conseguimos o link da audiência. Foi aí que a gente conseguiu esse acesso. Cada um faz a sua parte. Essa é a questão. Então, recapitulando, tá? Eu falei da questão de que me colocaram como representante do Gladson em Brasília. Eu não represento empresário, não advogo para empresas, eu advogo para pessoas. Então, eu estou indo a convite do doutor deputado Áureo Ribeiro, tá, em Brasília, para audiência pública dia 27, tá? Como ele viu meus vídeos, tá? Me ligou pessoalmente e me convidou, tá? Me pediu um currículo, me mandou já para o Congresso. E vai vir um convite oficial, né? Ele já me convidou, né? A palavra dele, já fui convidado, tá? Precisa de uma aprovação no Congresso para me mandar o convite oficial, mas ele já falou, ó, compra a passagem, tá? Porque senão a passagem é cara. Então, assim, eu vou comprar minha passagem, eu vou pagar o meu hotel, tá? Eu estou indo lá em meu nome, defendendo, tá? Uma situação que eu acredito, tá? O doutor Artemis está indo também, não tem nenhuma ligação com a AGS, é da GAS, e isso é a importância. São duas pessoas que não tem. Ele é contra o modelo de negócios e eu sou a favor. Então, o deputado está tendo a democracia como bandeira e está escutando os dois lados, ok? Me parece que algum representante da GAS também foi convidado. Eu não sei, porque está lá no chamamento, mas não sei se eles vão mandar ou não vão mandar. Não sei. Eu vou lá e vou defender. Como cliente, como pessoa que quer voltar a receber, tá? Quer voltar a receber, como eu e você, ok? E vou lá veementemente, tá? Como eu venho feito, defender o modelo de negócios, a ideia, a nossa libertação do sistema financeiro nacional. É mais um lado de uma guerra, porque para a GAS voltar a funcionar, realmente a gente vai ter que falar sobre a regulamentação. Vai ter que falar sobre isso, não tem jeito. Isso chegou um momento que vai ter que ser regulamentado, porque não dá para ficar do jeito que está. Porque senão, volta a funcionar, daqui a pouco vem um outro representante do Ministério Público, acha alguma situaçãozinha, prende todo mundo de novo. Não dá para ficar assim. E a gente fica no meio tomando soco dos dois lados. Nós como clientes, que no final somos os grandes prejudicados. Nós, clientes, eu e você que está me escutando, somos os grandes prejudicados nessa história, tá? Pessoas que colocaram o seu dinheirinho da rescisão e que agora está sem dinheiro nenhum porque não tem emprego. A pessoa tem que trabalhar. Gente, não tem emprego. Vai trabalhar onde? Tem um monte de advogado me pedindo emprego. Tem advogados que me entregam um currículo para trabalhar de graça. Não tem emprego. Entende? Como é que a gente vai obrigar a falar assim, quem mandou você botar o dinheiro da sua rescisão nisso? Como tem gente que defende, por que você não vai trabalhar? Dá emprego para esse irmão aí que está precisando então, cara, em vez de estar criticando. Ajuda, não critica, entendeu? Dá uma cesta básica para o irmão, para de criticar.
Muita gente criticando, você fez besteira de ter vendido sua casa. Gente, é o direito da pessoa. A pessoa acreditou no negócio. O que cabe a gente agora é defender, brigar com o Ministério Público Federal, prestar conta do nosso dinheiro. A gente não sabe se eles leiloaram o Bitcoin. Só do dia da prisão até hoje, a valorização é de 60 milhões de reais. Será que eles venderam naquele preço lá atrás? E dando prejuízo em 59 milhões de reais para a gente? Será que eles fizeram isso? Só que eles não têm... vamos entrar na justiça contra o Ministério Público. Não tem, eles não são responsáveis, tá, pelas atuações deles. Tá? Não seria ilegal, porque o Ministério Público foi autorizado a leiloar. Só que a gente não sabe se foi leiloado ou não. Se não foi leiloado, do dia da prisão até hoje, temos mais 59 milhões de reais em valorização, como falou. Mais uma vez, eu escuto as pessoas. Um cliente, um amigo me mandou o cálculo da valorização. Eu falei, cara, é isso aí. Então nós não podemos esmorecer, a gente tem que cobrar. GAS tem que botar a contestação nos autos, tá? Com todo respeito aos colegas, qual é a estratégia, a gente respeita, mas é necessário que se coloque a contestação nos autos, para que a juíza veja. Uma coisa é o habeas corpus que está na segunda instância. O habeas corpus que está na segunda instância, tá, é única e exclusivamente liberatório, soltar o Gladson. Não discute com a ação na primeira instância, que é a criminal e a de sequestro de bens. Tem relevância? Gente, cerceamento de defesa. Eu sentado de frente para o Gladson e depois de frente para o Tunai. É uma coisa horrível, tá? É um vidro blindado, uma grade e um telefone que mal funciona. Mal funciona. Como é que um advogado vai entrevistar o seu cliente para fazer uma defesa técnica e pura, tá? Em relação a isso. Então, talvez eu entendo por que os advogados da GAS não colocaram contestação, porque eles precisam do Gladson solto, do Tunai solto, para poder entrevistar eles com dignidade, porque os que está vendo se mantém pessoas presas para cercear o direito de defesa dela, porque elas estão lá num ambiente estressante, tá? São vítimas, né, do sistema, são vítimas de um sistema opressor que prendem pessoas sem nenhum tipo de registro criminal, primários, com residência fixa, nunca mataram uma mosca, enquanto tem corruptos, tem pessoas que estupram, que assassinam, respondendo em liberdade. Então, assim, não faz sentido para mim, tá? Pode ser que a não contestação no processo principal tenha relação, tá, com essa falta de poder entrevistar o seu cliente que está preso. Aquele telefone pode ser gravado e o contato advogado-cliente é protegido pelo sigilo e lei federal, que a todos são obrigados a cumprir. Pode ser que seja por isso. O Dr. Jefferson, o advogado aqui, não resolve nada, tá? Baseado em algumas pessoas que falam assim, o doutor não resolve nada, só fala. Realmente, meu trabalho aqui é só falar, tá? Não é resolver. Se a pessoa quer uma pessoa que resolva, aí realmente não sou eu, tá? Eu só estou passando informações, que a gente precisa de informação, que não necessariamente é a correta, mas eu estou buscando essas informações. Então, não tem contestação nos autos ainda, tá? O processo principal. O habeas corpus vai ser julgado semana que vem. Virou uma confusão isso de um tal de vara intelectual. Olha só, gente. Os julgamentos das sessões criminais, tá? Elas acontecem, parece que de mês em mês. Então, como houve a pedido da defesa, não é uma responsabilidade do TRF2. Esse foi a pedido da defesa, tá? Ok? Devem ter uma estratégia para isso, tá? Então, foi um pedido da defesa, os desembargadores acolheram e, baseados no clamor popular e que a justiça tem que dar uma resposta, para o povo,
trouxe essa ação que é criminal para julgamento em uma seção que não é criminal, que pode ser empresarial, vara federal, Justiça Federal tem competências que a estadual não tem. Então pode ser na empresarial, pode ser na tributária. Então empresarial com intelectual, a fonética parece. Pode ser que quem começou a falar isso confundiu, tá? Mas isso independente qual é o nome da seção, se é empresarial, se é civil, se é tributário, não importa. Civil é questão da Justiça Estadual. Não importa. O que importa é que vai ser julgado na terça-feira, 1h. O que tem a ver a liberdade do Gladson com o meu processo lá de baixo? Nada. O que tem a ver a liberação do Gladson com a minha liberação de dinheiro? Nada. Mas pode ser que os advogados de defesa, que um dos advogados de defesa, tá, possa querer ele solto para poder sentar num ambiente neutro, sem aquela pressão, sem o risco de estar sendo gravado, para formar sim uma bela defesa. Aí realmente é melhor esperar um pouco e ter uma defesa mais técnica do que sair botando contestação nos autos sem todos os elementos. Faz sentido, mas é necessário que essa contestação vá para os autos. Vai ter gente que vai falar assim: ah, mas eles não foram intimados ainda. Bom, pode ser dada uma contestação voluntária. Você se apresenta nos autos. Como eu falei, o tempo está contra a gente. Nós não estamos recebendo. Tem pessoas que dependem disso, tá? Para a sua sobrevivência, para pagar a sua conta de luz, de água, de telefone celular, que é tão importante quanto. Hoje a comunicação, a internet é necessária. Então as pessoas estão precisando, tá? Precisando deste dinheiro. Então a GAS tem que saber, tá? Que o tempo está contra nós, os clientes. Nós precisamos que isso aconteça com mais velocidade, né? Qual velocidade? Não sei. Isso é com os advogados de defesa. A mim cabe cobrar, tá? E os meus vídeos estão chegando. Ontem, tá? Eu tive o grande prazer de conhecer o filho do Dr. Nélio Machado, que não sei se ainda são advogados do Gladson. Não sei, tá? Mas eu só falei para ele: independente de ser vocês ou não, nós clientes precisamos ter informações. Informações. Não queremos estratégia jurídica. Não queremos saber se você vai entrar com agravo regimental na terceira sessão criminal, ou se você vai entrar com embargo, da omissão, contradição. Não queremos saber isso, senão todo mundo vai dormir. Nós queremos saber que vocês estão trabalhando com a maior velocidade e precisamos saber disso, tá? Disso, a pessoa, minha opinião que eu falei para ele: se vocês forem, o que os clientes querem é ter informações. Estratégia jurídica é no processo. Informações qualquer um pode dar. O meu cliente me liga: doutor, como é que tá aí? Eu falo: cara, ó, tá indo, entendeu? Ó, a juíza ficou com Covid, então vai atrasar um pouco. Informação. Tô falando estratégia jurídica? Não, eu estou dando informação ao meu cliente. Quando um advogado vai defender a GAS, então ele está defendendo a empresa. Quem é a empresa? Os clientes. Nós somos os clientes. Nós precisamos de informações. Então eu falei para o doutor, filho do Nélio Machado: doutor, tá, ele me deu o telefone dele, falou: pô, vamos ficar em contato, tal, a gente quer ser mais transparente. Se forem eles, eu tenho o contato agora do doutor, do filho dele, e eu vou cobrar que mandem informações para os clientes. Eles entrem, fazem uma paginazinha deles, se eles tiverem. Olha, aos clientes da GAS, tá? Não quero que passe nada para mim, não quero informação privilegiada, eu quero saber junto com todo mundo, tá? Quero saber junto com você, eu e você, estamos no mesmo barco. Se o barco navegar, a gente chega ao porto. Se o barco afundar, afundamos todos juntos. Não quero informação dos advogados privilegiada, não. Eu vou indicar eles: cara, faz um perfilzinho no Instagram assim,
Advogado oficial da GAS, informações. Eu vou te seguir, eu vou ficar sabendo junto com todo mundo. Depois a gente comenta, ó, achei isso, igual comentarista de futebol, entendeu? Vamos comentar o que o advogado falou. Aí é comentarista de futebol. Vai resolver alguma coisa? Não vai. Mas pelo menos a gente troca informação, que é o que é necessário, tá? Muita gente perguntou para eu falar assim, pô, fala o que você conversou com o Gladson, o que você conversou com o Tunay que está preso. Chegou lá também o corretor das estrelas, é o Magnum, estava acabando de chegar lá também, eu vi, não falei com ele, mas vi, tá? Tava lá, o Tunay até estava dando uma assistência, eu achei isso muito legal da parte dele, né? Não, pega comida lá na cantina, entendeu? Então assim, estão lá. O que aconteceu? Né? Pelo princípio da transparência. Eu fui até lá, Complexo Penal do Jericinó. Ao chegar lá, tá? Entrei, né? Chamando o Tunay. Quando eu entrei no parlatório, que é um lugar horroroso, aquilo não é um lugar para um advogado se reunir com o cliente, eu passei, tinham 2 advogados e um atrás, e eles estavam falando com o Gladson. Pela primeira vez na minha vida eu vi o Gladson. Eu sou de Cabo Frio, o Gladson é de Cabo Frio, eu nunca vi o Gladson, tá? Foi a primeira vez que eu vi. E eu fiquei encostado ao lado de um advogado esperando o Tunay chegar, que o Tunay é o meu amigo pessoal, é um amigo, não sou advogado dele, ele é meu amigo. Ele, junto com outros, me apresentaram esse modelo de negócios, tá? Então eu esperando e estou vendo, né, os advogados conversando. Escutei? Claro. Deletei? Sim, porque é sigilo advogado-cliente, não me cabe. Eu já nem sei mais o que eles falaram, isso para mim não me interessa, tá? Beleza. A conversa rolou, eu falei com um colega que é do escritório do Noeli Machado. Colega, eu estou esperando o Tunay, eu vi que vocês estão falando com o Gladson. Ele falou assim, o Tunay só vai descer quando o Gladson subir. Quando o Gladson subir, o Tunay desce, porque eles não podem estar juntos. Falei, bom, beleza, vou ficar esperando. E a conversa se desenvolveu, tá? Quando eu estava finalizando, eu falei para o colega, eu sou de Cabo Frio, eu sou amigo do Tunay, tá? Sou cliente da GAS, eu posso dar uma palavra para o Gladson que a população, os clientes estão apoiando ele, pelo menos a sua maioria? Posso falar com ele que 4 ônibus estão descendo de Cabo Frio para ficar na frente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região para dar apoio a ele? Aí o colega, não, claro, foi lá, falou com o Gladson. Aí o Gladson, não, tudo bem. Aí eu sentei e eu pensei que os colegas advogados iam ficar ali comigo. Eles foram embora, ficou eu e o Gladson conversando. Aí eu me apresentei, ele falou, não, eu sei mais ou menos quem é você, o Tunay fala de você. Ele contou toda a história dele, contou que isso foi uma injustiça, tá? Que a empresa tem dinheiro para pagar todo mundo, eu não tinha dúvida disso, falou, a empresa tem dinheiro para pagar isso tudo, mas a gente aqui preso não pode fazer nada, tal. Então, o que ele me passou foi isso, Gladson Acácio dos Santos, eu, tá? Como eu sou advogado, o que eu falo aqui, tá? Passa pelo exame de ética e disciplina da ordem. Então, isso quer dizer que eu não posso mentir, tá? Então, o que, e depois ele pode confirmar, né? O que ele falou para mim é isso, tem dinheiro para pagar todo mundo, claro que tem. Se não tivesse, eu não estaria trabalhando nisso. Me contou toda a história dele, tá? Então, eu entrei lá acreditando única e exclusivamente num plano de negócios que nos liberta do sistema financeiro nacional. Eu saí de lá passando a acreditar no homem Gladson. No homem Gladson. O homem, não a GAS. O homem, quando você olha no olho da pessoa, tá? E você fala com convicção, é a convicção do inocente. Você fala com a convicção do inocente, não com aquela cara de culpado, desviando o olhar, falando. Não, você fala com a convicção. Ele por 1h20, 1h30, ele não parou de olhar para os meus olhos, e eu olhando para os olhos dele, mesmo com aquela barreira. Então, ele estava falando, o Gladson Acácio dos Santos comigo 1h20, 1h30, porque eu estava sem relógio, sem celular, porque não pode entrar, e o meu relógio é eletrônico também, tá?
eu não fiquei sem noção, eu calculei mais ou menos 1h20, 1h30, um pouco mais, um pouco menos. Ele falou com a convicção do inocente, como ele trabalhou com as pessoas, como ele comprava, como ele vendia. Então, eu entendo de compra e venda? Não, mas 17 anos de profissão, eu entendo no olho, né? Olho no olho. Olho no olho somado à adimplência antecipada com seus clientes. Olho no olho somado ao e-mail que ele mandou, que está lá no processo e foi noticiado pelos grandes jornais, ele pedindo pelo amor de Deus para o banco abrir o limite, porque tem dinheiro. Abra o limite porque tem dinheiro para eu pagar os meus clientes e fornecedores. Então, somado a isso, mais o olho no olho, eu saí de lá acreditando também no homem Gleidson. Por isso ele me pediu, seja meu porta-voz. Primeiro, para agradecer a todos pelo apoio. E ele me passou, eu estou confiante que nós vamos vencer. Tá? Tem dinheiro, eu nunca deixei de pagar ninguém. Tem dinheiro, ele me falando, tem dinheiro. Tá? É assim que funciona, é assim. 2, peça por favor para que a imprensa pare de me chamar de faraó do Bitcoin, porque faraó do Bitcoin é aquele que... O faraó na Bíblia é o que oprime, que escraviza o povo. Se querem me chamar de alguma figura bíblica, tá? Sem nenhuma arrogância, ele falou sem nenhuma arrogância, ele só se defendeu. Se querem me chamar de alguma figura bíblica, me chamem de Moisés do Bitcoin, porque Moisés é um libertador. E eu até falei para ele, liberta o povo da opressão, tá? Só em relação a 38 bilhões, o pedido foi de 38 bilhões, 38 bilhões é o crédito e débito, tá? A gente não pode ficar escutando o jornal, tá? Eu sei porque eu não vou desativar aqui o chat, porque eu acho que não deva, porque eu acho que realmente tem que deixar as pessoas se expressarem. Eu estou me expressando, as pessoas podem se expressar, entende? Então eu não gosto de desligar. Eu estou olhando aqui para a câmera, mas às vezes eu dou uma olhadinha, eu vi que um colega, a qual eu respeito, não conheço, mas depois se quiser falar comigo, tá? Pode falar, porque eu respeito todos os advogados. Houve o pedido de um bloqueio de até 38 bilhões, mas é óbvio que não tem isso. Mas tem bastante dinheiro penhorado. É só você ver o que pegaram com ele, que você vai ver que tem bastante dinheiro. Tá? E em um processo apartado, se está cuidando de muito dinheiro. Se não tivesse nada, o processo não estava nem em segredo de justiça. Tá? Porque aí o Ministério Público vai ligar para onde que não tem nada? Não, tá lá, ó, não tem nada não, gente. Estão lascados. Tá? Então... Ok? Tem dinheiro penhorado. Quanto? Não sei, porque está no injusto segredo de justiça, porque o dinheiro é nosso. O dinheiro não é do Ministério Público. Beleza? Então o Gleidson me pediu para eu ser porta-voz do agradecimento, me pediu para ser porta-voz da questão para a imprensa. Isso foi direcionado à imprensa, para mais ninguém. Tá? Para mais ninguém. É só peça a eles para parar de me chamar de faraó do Bitcoin. Pare. Moisés do Bitcoin. Mandei isso pro repórter do Globo, tá? Colégio Henrique Lage, com maior honra. Cumpriu o seu papel, isso aí. Eu era presidente do Grêmio lá. Tá? Fui presidente junto com vários outros, é claro. Então, esse foi direcionado, tá? Foi direcionado para a imprensa, não pra gente. Ele quer ser chamado pela imprensa. O repórter do Globo que veio aqui achou até interessante, Moisés do Bitcoin. Beleza, esse foi um pedido dele para a imprensa. Me pediu também, que eu falei com ele, ó, estou indo na audiência pública, confrontar o doutor Picanso, confrontar com respeito ideias, tá? Eu não sou inimigo de nenhum advogado, nenhum. Tá? A gente discute em audiência, briga, depois tomar café junto e falar de futebol. Falar de leis, falar de Congresso Nacional, falar de STF, STJ,
É isso que o advogado faz. O advogado não é inimigo, tá, de ninguém. Então eu vou lá dia 27 em Brasília, a convite, ligação pessoal, tá, do deputado Áureo Ribeiro, que me convidou. Não chegou o convite oficial, mas ele ligou para mim e me convidou, tá? Então eu vou estar em Brasília dia 27. Tá? Dia 26 eu vou para a manifestação pacífica, igual foi, muito bonita de ontem, tá? E dali já pego o voo para Brasília para no outro dia estar, tá, com o pessoal do projeto de lei que fala sobre a regulamentação do setor, que é importante para a gente, porque se sair alguma coisa de lá, isso já reflete no nosso processo. Ó, vamos regulamentar o setor. Tá preso por quê? Por que a empresa não está funcionando? Ok? Estão perguntando sobre a troca dos advogados, né? Não sei o que aconteceu, tá? Não é a minha preocupação. Minha preocupação é que coloquem a contestação nos autos e desfaçam essa injustiça onde tem pessoas presas indevidamente, tá? Então essa é a questão, ok? Deixa eu ver aqui agora alguma pergunta. O Glaidson falou sobre valores. Ele falou, tem dinheiro, tá? Se não tivesse, como é que a gente estaria pagando as pessoas? Tem dinheiro, entendeu? Isso aí ele não precisava falar para mim, porque eu sei que tem dinheiro, óbvio, claro que tem dinheiro, né? Porque senão a gente não estaria recebendo. Como é que a gente estaria recebendo? Pô, eles foram presos, ficou 20 dias pagando com eles presos. Tem dinheiro, entendeu? E isso é uma preocupação que eu nunca tive. Por isso que sempre foi minha posição. Não vamos entrar, não vou, eu, Jefferson Sarandi Brandão, OAB, RJ 127348, não vou entrar com ação contra a GAS e meu escritório não vai patrocinar nenhuma ação, tá? Não vai patrocinar nenhuma ação. Por quê? Porque eu tenho certeza que isso vai ser resolvido. Ou, vários colegas, a empresa nunca mais vai voltar a funcionar. Gente, advogado não tem essa função constitucional. Nossa função é defesa. Decisão é com o magistrado. Se o magistrado falar que não há condição da empresa voltar a funcionar, é outra história. Um advogado não pode falar, pode dizer que na opinião dele não vai, maravilha, na opinião dele, só que a opinião dele não vai resolver nada. Opinião de advogado não é fonte do direito, então a gente não tem que se preocupar com isso, tá? De que vários advogados estão falando, tá, que a empresa nunca mais vai voltar a funcionar. Respeito a opinião, mas nós não somos juízes. Se a pessoa quiser decidir, se o advogado quiser decidir alguma coisa, tem que prestar concurso para magistratura, ok? É isso que tem que ser feito, tá? Bom, eu já respondi as perguntas, as maiores perguntas. Tem gente que chegou aí depois, vai ficar gravado, para a gente também não ficar tomando muito tempo. Acho que 45 minutos é o suficiente, tá? Vai ficar gravado, tá? Não vamos perder a fé, né? Que é o que nos cabe, ter fé, acreditar no trabalho da defesa da GAS. Eu estou me preparando para a audiência pública em Brasília, ok? O Glaidson até falou que gostaria que antes de eu ir, eu voltasse lá para falar com ele, tá? Porque ele me deu algumas dicas, mas assim, eu não represento a GAS. Eu não represento a GAS, tá? Eu represento a mim cliente. E por conseguinte, aqueles que falaram assim, pô, doutor, fale por mim, tá? Amém. Eu falando pelos clientes, falo não oficialmente, vou dar minha opinião, minha tese. Só isso, ok? Vou me preparar para fazer a melhor tipo de, se houver a oportunidade, tá? Se houver a oportunidade de eu falar, eu não sei como funciona uma audiência pública. Se alguém souber, manda mensagem para mim. Eu não sei, tá? Como é que funciona, se cada um tem 15 minutos para falar, não sei. Eu ainda vou pesquisar isso, mas quem souber me manda. Eu escuto opinião, tá? Eu aprendo, tá? Com opiniões de todos. Eu não sou o dono do saber, muito pelo contrário, eu sei muito pouco, mas o que eu não sei eu procuro aprender. E quem tiver a possibilidade de me ensinar e como funciona, tá? Como funciona
essas audiências públicas, se alguém já participou em algum motivo, me dá um toque aí, me dá uma ideia, porque eu ainda vou ver, mas eu não sei como é que é. Eu vou estar preparado, mas não sei como é que funciona. Tá bom? Eu desejo a todos uma ótima tarde, tá? Ninguém solta a mão de ninguém, juntos somos mais fortes e nunca se esqueça, eu e você temos direito.